Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, todas as pessoas presentes aqui na Câmara, os amigos das redes sociais, da Rádio Difusora, mais uma vez, nas graças de Deus, estamos aí para essa reunião. Como o Paulinho bem disse aí, né, hoje também participei lá na prefeitura cedo desse projeto, né, sanitaristas, as crianças aprendendo, né, como defender aí nosso meio ambiente, muito bem falado lá pelo Vladimir, né, que é o profissional do IMA que estava lá, o pessoal da Copama também, o vice-prefeito, né, as diretoras, alguns secretários, estava lá o Rony, Eduardo estava participando. A importância, né, de começar a ensinar a criançada como se deve, né, usar aí defensivo agrícola, né, sempre usando na medida correta, né, para não exceder e não prejudicar, né, a saúde do ser humano e o meio ambiente. Então, quero parabenizar mesmo essa iniciativa, parabenizar as professoras, diretores das escolas, que abraçam essa causa, né, e lutam para defender aí o nosso povo, a nossa sociedade e o meio ambiente. Para também a secretária de Educação, né, que estava lá presente, né, que me mandou esse convite. Então, parabéns, Márcia, que continue sempre incentivando, né, a nossa molecada a cuidar do campo também e permanecer no campo, né? Às vezes defendo muito aqui as escolas da zona rural, né? Porque quando a criança que mora lá na zona rural, ela vem muito cedo para a cidade, às vezes ela acaba se perdendo. Então é importante que a gente mantenha ela o quanto, né, mais tempo lá na zona rural, para ela aprender a cultura, né? Que como o Vladimir diz, né? As crianças são o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, elas que vão dar sequência aí na agricultura familiar, né, nas fazendas, e os empresários de grande porte. Então, parabéns a todos que cuidam aí, né, incentivam nossas crianças no campo. Jardim América, hoje falei com o José, o diretor, de manhãzinha, sobre o esgoto que ficou vazando o final de semana inteirinho lá. Lá tem chácaras ali próximo ao Jardim América, né? Esse final de semana tinha festa numa das chácaras, né? Aquele ambiente ruim, aquele mau cheiro, né? O pessoal lá na chácara, lá curtindo e tendo que deparar com aquela situação. Falei com o José, isso é reincidente esse esgoto vazando. Não é possível que o SAAI, toda vez que entope, vai lá, desentope, né? E o pessoal não toma providência de fazer um trabalho. O SAAI tem engenheiros capacitados, se não tiver, contrata para que possa fazer melhoria nessa rede. Então, acho que já passou da hora, né? Tem que ser resolvido isso, porque toda vez que entope, o caminhão está lá, eu sei que aquele caminhão não é barato para ficar fazendo desentupimento. Eu tenho certeza que o Zé, com a sua competência, os engenheiros e os profissionais do SAAI, vai dar uma solução daquilo ali de vez por todas, porque é muito ruim, né? Aquela visão ali no bairro Jardim América. Falar também aí um pouquinho das estradas rurais. Assim, é repetitivo eu falar isso daqui. Toda semana eu estou falando da zona rural, estou falando, mas é triste quando você chega na oficina. Semana passada eu estive lá na oficina, né, trocando algumas peças do carro. Eu rodo muito na zona rural, moro na zona rural. O doutor Antônio sabe aí que ele roda na zona rural também quase todo dia, né? E você tá certo que o carro tem desgaste, aqui na cidade também tem, mas morador da zona rural, ele sabe a dificuldade que é, né? É um amortecedor que estoura, é bandeja de carro que vai, é bucho, então é complicado. É alinhamento, você tem que estar fazendo, né? O pessoal me falou lá, né, que tem que fazer de 3 em 3 mil quilômetros, mas para quem mora na zona rural tem que ser antes, porque senão não há pneu que chega. E eu falo isso sempre com o Creitinho. Antigamente existia uma cultura de passar máquina uma vez por ano nas estradas rurais. Eu acho que isso tem que ser jogado, essa cultura tem que acabar. A estrada rural ela tem que ser arrumada quando se necessita, né? Eu sei que a secretaria são mais de 1.500 quilômetros de estrada rural, mas de acordo com o município cresce, nós também precisamos crescer em atenção, né? Os diretores na Secretaria de Obras que trabalham, botar as máquinas para rodar. Essa semana mesmo, eu já falei que semana passada a Estrada dos Cachetes está precisando de alguns pontos, principalmente os morros que vai lá para o Totó, precisa de cascalho.
né? Essa semana entrei aqui no São Luís, Cachoeirinha, Barra, Mateiro, Serra Negra, Sabinada, 300, Campinho. Então é preciso que a máquina passe. Ah, tá chovendo, vai fazer barro, mas fazer o quê? Se chove 4 ou 5 meses do ano, a gente não pode ficar esperando. Então o secretário, eu sei que ele vai ter muito trabalho esse final de ano, mas tem que passar a máquina, né, lá no Alto da Serra Negra. Ontem mesmo estive lá, passando por lá, uma senhora falou assim, ó, eu já estou tendo que levar minha menina em tal lugar para poder pegar vão para ir para a escola. Então, eu acho que aí o secretário agora tem que botar a máquina na estrada, tem que botar a cascalha onde que se fizer necessário, porque eu sei da dor quando o morador da zona rural chega na oficina para arrumar seu carro. Agora chegou aí semana passada mais uma reta nova, né, uma máquina, né, uma reta escavadeira, para limpar as saídas d'água, fazer as caixas de retenção. A gente sabe que tem resistência para fazer isso, mas o secretário tem que usar a lei. Bota a lei debaixo do braço e vai lá. Se o cidadão não autorizar. E muita gente quer que faça. Mas chega lá também, conversa, né, dialoga. Às vezes tem uma mina d'água, às vezes tem um terreiro de café, tem a casa. Faça isso em outro ponto. Nós precisamos, né, que o secretário bote os diretores aí para fazer essas visitas, porque senão há que chegar lá em janeiro mesmo, que a água cair, aí a dificuldade é grande. Converso muito com meu amigo Zé Roberto da Serra Negra, que é um bairro muito ladeiroso. Você imagina lá, passa ônibus escolares, ônibus que vai para a fazenda levar os funcionários, carreta nesse momento que tem que levar adubo para a zona rural. Então, tenho certeza que o Creitinho aí vai fazer um trabalho é árduo, mas nós não podemos fechar o olho. Nós temos que trabalhar. Já conversei com muitos agricultores da zona rural para poder colaborar também, jogar herbicida na beira da estrada. Tem essa lei aprovada que autoriza, né, o pessoal ajudar a manter aí a beira das estradas limpas. Tive semana passada também na Limeira, né, tem um bairro lá que está sendo construído. A água quase invadiu as casas lá. Precisa fazer a limpeza do córrego, assim como da Caiana, assim como o córrego da Sabinada. Então, córrego da Paz, o pessoal está sempre cobrando aí, mas na Limeira e Caiana são os urgentes, porque tem casa, tem moradores na beira, então precisa fazer essa limpeza antes. Também a rua, já falei algumas vezes, né? Falei até com o próprio Pedro, mas eu gostaria de falar diretamente com o secretário, porque às vezes a gente fala com o pessoal, né, dos cargos abaixo e o pessoal não gosta muito. Então eu vou falar com o próprio secretário, que peça que o pessoal vá na Limeira e faça a limpeza nas ruas. Nas ruas não, lá tem uma rua da Agrovila, precisa fazer a limpeza lá daquele local, né, que o pessoal está aguardando. Na rua, lá no bairro Santo Antônio, lâmpadas queimadas, próximo ao meu amigo Zé Carlos, lá do José dos Passos. Precisa trocar essas lâmpadas. Liguei para o Léo, liguei para o Luiz Flávio, eu acho que ele se encontra de férias, então gostaria de reforçar isso mais uma vez, né, o pessoal responsável pela iluminação pública, lá indo para o bairro Santo Antônio, trocar as lâmpadas que estão lá queimadas. Por hoje é só, muito obrigado, até a próxima.